Boa tarde a todos mais uma vez. Depois de termos visto a primeira aula de português, vamos agora iniciar a nossa segunda aula de matemática, ou seja, a nossa segunda aula do dia, da disciplina de matemática, com o conteúdo os números ordinais. Antes da gente entender o que são números ordinais, na atividade que o tio preparou para vocês no livro hoje, nós faremos uma revisão de ordem crescente e ordem decrescente. Lembrando que a ordem crescente do menor para o maior e a ordem decrescente do maior para o menor. Muito bem. Professores Caio César e Ivani. Vamos iniciar nossa aula. Prestem muita atenção. Professor, o que são números ordinais? Por definição, crianças, aqui no balãozinho amarelo, os números ordinais são... Os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, em uma fila de um banco. Só em uma fila de um banco? Não. Em qualquer fila, por exemplo, se a gente vai organizar uma fila em primeiro, segundo, terceiro, podemos organizar sim com os números ordinais. Em uma corrida, por exemplo, quem chega primeiro? Quem chega em segundo? Quem chega em terceiro? Ou nos dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Não é o domingo? Sim. O segundo dia da semana não é a segunda-feira? Sim. Então, vai seguindo o terceiro, terça-feira, e assim sucessivamente. Ótimo. Vamos entender o que são os números ordinais através desse vídeo. Prestem muita atenção. Tá baixinho. A ordem ou a sequência de alguma coisa. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre os números ordinais. Os números ordinais são aqueles que indicam a ordem ou a sequência de alguma posição. Usamos os números ordinais para as seguintes situações: para a ordem das pessoas em uma fila, quando existem jogos que têm os competidores, nas casas. Nós usamos também nos andares dos prédios e em muitas outras situações. Para a escrita dos números ordinais, nós usamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Nós vamos parar por aqui, mas existem muitos números ordinais. Observe a imagem e responda. Qual a cor da calça do menino que está no terceiro lugar? Qual a cor dos cabelos do menino que está em quarto lugar? Agora, qual a cor da camiseta do menino que está em primeiro lugar? A última, qual a cor do cabelo do menino que está em quinto lugar? Muito bem, parabéns pelas suas respostas. Sabemos então que os números ordinais seguem uma sequência. Muito bem, bons estudos! Bom, crianças, a tia falou que os números ordinais, eles seguem uma sequência. Eles servem para organizar uma fila, por exemplo, como ela bem falou. Então, quando a gente pensa em números ordinais, logo a gente remete à nossa sequência numérica. Por exemplo, a gente inicia o nosso quadro numérico com o número 0, por exemplo. Mas a gente vai começar a ordenar pelo número 1, ou seja, do número 1 até o último número da nossa sequência, até o 100. Esses números eles têm um nomezinho. O primeiro ele está se referindo ao número 1. Mas vocês observaram que ao lado do número 1 tem sempre uma bolinha? Sim, professor, observei. O que chama aquilo, professor? Crianças, aquilo chama-se sufixos. Para que vocês entendam melhor o que eu estou perguntando, o que eu estou falando para vocês, vamos observar aqui esse exemplo. No finalzinho, eu vou explicar por que aparece aquela bolinha ao lado dos números, tá bom? Então, vamos lá. Professor, o que são números ordinais? O tio já explicou para vocês o que são números ordinais, certo? Agora, vamos observar esse exemplo aqui. Atenção, o tio vai ler com vocês. A professora Luísa resolveu fazer uma fila por idade. E as crianças ficaram organizadas assim. Vamos observar que a Luísa está em primeiro, Pedro está em segundo, a Bia, João, Lucas, Maria e Bruno. A tia Luísa, ela organizou isso aqui por idade. Por exemplo, a Luísa, qual é a posição da Luísa aqui nesta fila? Se ela é a primeira da fila, logo a sua posição é a primeiro. Mas tem um detalhe muito importante aqui.
Quando nesta fila tiver uma menina ou menino, aquela bolinha, ou seja, aquele círculozinho ele vai mudar. Ou seja, aquela bolinha determina o gênero masculino. E a letra A, aqui na meninas, vocês podem acompanhar comigo, está determinando o gênero feminino. Portanto, a Luísa aqui, ela é a primeira da fila. Logo, nós estaremos colocando a letrinha A ao lado do número 1. Ou seja, chama-se o sufixo A. Aqui, primeira, ó a letrinha A. Vai ficar feinha, mas tudo bem. O Pedro, crianças, o Pedro, ele está em segundo nesta fila. Gênero masculino, a gente usa o quê? A bolinha. Muito bem. Em segundo lugar está o Pedro nesta fila aqui, por idade. Tá bom? Então, se o Pedro é um meninozinho, logo nós teremos que colocar o sufixo O. E se for menina, o sufixo A. Muito bem, professor, o sufixo é isso que fica do ladinho dos números? Sim, crianças, esses são os sufixos. Só para a gente revisar. O sufixo O, eles vão ficar ao lado de meninos e o sufixo A vão ficar ao lado de meninas. Ou seja, se aquela fila for organizada por meninas, vai ser primeira, segunda, terceira, quarta. Se for meninos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Deu para entender? Ok. O tio colocou aqui o exemplo. O meninozinho está em primeiro, logo o sufixo é a letrinha O. A menina está em primeiro, logo o seu sufixo é a letrinha A, porque ela está em primeira, é a primeira daquela fila. Deu para entender? Sim. Professor, tem outro detalhe importante. Cada número ordinal tem seu nome. Olha aqui, o primeiro, gente, olha o nome aqui do primeiro, começa com a letrinha P. O segundo começa com a letrinha S. Então, nós devemos entender que todos os números ordinais, eles têm os seus próprios nomes também, tá bom? A forma com que se escreve estes números, certo? Vamos para o próximo. Professor, o que mais podemos organizar com os números ordinais? Gente, lá no alfabeto nós podemos sim organizar também com os números ordinais. Por exemplo, as nossas vogais. Lá no alfabeto, ele está organizado em ordem crescente, por exemplo. Vamos analisar. Professor, qual é a primeira vogal do alfabeto? Primeira, olha, primeira. Então o sufixo é A. A primeira vogal do alfabeto é a letrinha A. Então, primeira. Vamos colocar o número 1, que está relacionado à primeira, certo? A vogal A é a primeira letra do nosso alfabeto, ou seja, logo ela vem primeiro. Estamos organizando aqui, crianças, em números ordinais. A vogal E é a segunda vogal que aparece no alfabeto. A vogal E. Então, vamos colocar aqui A também, porque nós estamos falando das vogais. A letrinha I é a terceira. Estamos organizando. Sufixo A. Terceira. A letrinha O, quarta letrinha, a quarta vogal. Sufixo A. E a nossa quinta letrinha é o sufixo U. A quarta letra. Então, a quinta letrinha, crianças. Vamos lá, colocar o número 5, que vem de quinto, ou vice-versa. Vamos colocar o sufixo A. Então, crianças, logo nós vemos. Primeira se remete ao número 1, segundo ao número 2, terceiro ao número 3, quarto ao número 4 e quinto ao número 5. Entenderam, crianças? Ótimo, vamos lá. Aqui, meus amores, está como que esses numerais eles são escritos. Olha aqui, o tio já explicou lá naquele exemplo. O primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. O tio ficou devendo aqui a forma de escrever se fossem meninas, por exemplo. Aqui só estou falando de meninos, porque o seu sufixo é a letrinha O. Desse ladinho aqui, ia mudar todas as letrinhas finais. Ia ser primeira, segunda, terceira. Ou seja, a letrinha A está determinando um gênero para mim. A letrinha O determina o gênero masculino e a letrinha A o gênero feminino. Muito bem. A nossa atividade é no livro didático na página 72, onde vocês farão uma revisão dos conteúdos que a gente viu anteriormente. Ordem crescente e ordem decrescente. Vocês já estão craques nisso aí, não é? Ótimo. Então façam isso aí muito fácil e depois vamos partir para o nosso conteúdo.
que são os números ordinais, na página 73. Vocês vão analisar o que está acontecendo aqui nesta corrida. Veja a posição de cada carro e pinte os quadrinhos no pódio abaixo com a cor do carro correspondente. Ou seja, quem chegou em primeiro aqui nessa corrida? Quem chegou em segundo? Quem foi que chegou em primeiro? Será que foi o verde? Será que foi o azul? Será que foi o amarelo? Você vai pintar aqui. Se o primeiro for o vermelho, for o azul, você vai pintar aqui com a corzinha dele, tá bom? A cor do carro. E lá embaixo está uma corrida de crianças. Você vai ver quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, e você vai colocar aqui na ordem. Essa meninazinha, por exemplo, aqui, qual foi a posição dela nesta corrida? Você vai colocar. Será que ela chegou em primeiro, em segundo ou em terceiro? Veja aí. Crianças, então essa foi a nossa aula de hoje, bem simples, sobre números ordinais. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo muito fácil, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.